Tá, agora a gente está gravando, Ah, perfeito. E aí? tá? Tá, Arthur, então, só para introduzir esse vídeo é para a gente conversar sobre os dois textos que a gente Uhum. tinha para ler para a disciplina de literatura de massa, para a aula do dia 23 de março, tá? Que é O Século Sério, do Franco Moretti, e o primeiro capítulo do Las Três Vanguardias, do Piglia, né? Acho que tem bastante. Acho que tem vários assuntos em comum aí Uhum. nesses dois textos. E a ideia é que a gente faça um comentário, acho que bem breve, assim, dos principais pontos de cada um desses textos, né? Acho que é isso. Perfeito. Concordo contigo. Eu acho que talvez a gente pudesse começar pelo texto do Moretti, o que que tu acha? Pode ser sim, pode ser sim. Ele me parece lidar com uma questão anterior no tempo, né? Ele foca bem no século XIX, ao passo que o Piglia ele já dá um pulo para poéticas mais contemporâneas. Exatamente, acho que sim. Acho que sim, tá. A primeira coisa, então, que eu queria falar acho que o mais importante, assim, a primeira, a primeira grande descoberta, o primeiro grande insight, descoberta não, mas o primeiro grande insight desse texto é, é aquilo em que ele trata, é aquilo a respeito do que o Franco Moretti fica tratando, acho que no primeiro terço, ou na primeira metade do texto, que é justamente o surgimento de um tipo de estrutura de enredo ou de um tipo de conteúdo, de matéria narrativa, que é, segundo as próprias palavras dele, é meio avessa à narração, no Uhum. sentido de que é construída basicamente, ou se constitui basicamente de eventos desimportantes ou pouco importantes, aquilo que ele chama de preenchimento, num termo dele, né? Se diferenciando um pouco do que acontecia antes nos romances, né? Sim, Que eram que de mais fato eram romances ficções. organizados em cima de enredos cheios de reviravolta, de modo que a gente via muito pouco o cotidiano nesses romances anteriores, né? E por algum motivo, então, ele identificou que ali no século XIX, a partir do começo do século XIX, embora eu consiga pensar de em exemplos anteriores, não, ele mesmo dá exemplos anteriores, né? Que de repente começou a entrar dentro do romance esse conteúdo que era um conteúdo a respeito da rotina dos personagens, a respeito daquilo que faz a vida dos personagens lenta, tediosa, talvez chata, né? E por algum motivo esse conteúdo que não era um conteúdo não era um conteúdo de enredo movimentado, começou a chamar a atenção das pessoas, né? Não, perfeito. Eu acho que também eu comecei assim a minha leitura do texto pontuando o aspecto técnico, né? E a gente vê que a moldura do texto ela vai nos encaminhar primeiro sobre o que são esses preenchimentos, o que ele chama de bifurcação e preenchimento como o grande ganho teórico e técnico do romance século XIX, e depois ele já faz uma gradação de que isso permite um estilo analítico, impessoal, para chegar no final, o discurso indireto livre, que teria sido a grande ferramenta, né, desse final do século XIX. Eu acho que é interessante para nossa discussão de literatura de massa mostrar que talvez essa bifurcação entre o romance de peripécia ou romance de bifurcações que é muito encadeado em enredo e reviravoltas vai gerar depois muita ficção de gênero, né? Que é aquilo que a gente estava trabalhando com os alunos na aula anterior. A ficção de gênero, principalmente o enredo policial, ela se centra muito nesses pequenas cenas ou grandes eventos que causam bifurcações no enredo, né? Ao passo que a ficção que depois assume o rótulo de realista,
ela parece ter pequenos enredos e grandes preenchimentos. E eu leio esse texto que veio, digamos, chegou na minha vida por intermédio teu, eu me lembro muito do teu próprio romance. Assim, o teu próprio romance, ele parece se dá muito nessa questão também dos preenchimentos, né? Ele tem singulares, mas basicamente uma grande bifurcação, que é o que acontece na cena inicial, e depois tem algumas suspensões de tempo. Eu acho que isso é bem interessante e eu enxergo bastante desse texto. O Baldi, assim, como autor, eu achei legal ter lido algo que estruturou um autor que eu gosto, né? Então, mais sobre isso. Para fechar esse tema e voltar para ti, eu só ia dizer então isso, né? Ele vai colocando a burguesia como classe histórica e, digamos, a burguesia como aquela classe que triunfa pós a Revolução Francesa e que também consegue lidar e dar a sua gramática de costumes, exportar essa gramática de costumes para a sociedade inteira, ela parece encontrar no romance ou no folhetim o veículo para suas próprias ideias, né? Então, o romance ele acaba saindo de uma noção de divertimento, que seria talvez a palavra romance em inglês, divertimento, a ficção de gênero, que trabalha mais de bifurcações, ele chama do inaudito, né? A grande cena que vai gerar reviravoltas, para outro romance que é chamado de nova e novela em espanhol, e é o nosso romance mais realista, se dá mais em função do preenchimento e da figura do cotidiano, né? Mostrar o cotidiano das pessoas no âmbito doméstico até na sua vida cotidiana, que é o século sério. O meio tom que existiria entre a comédia e a tragédia, que o Diderot fala, que é um dos autores iluministas que ele cita, ele diz que é um meio tom sério, mas figura agora, né, uma certa voyeurismo das pessoas lerem sobre elas mesmas, né, e a vida real na ficção. Acho que sim. Concordo. Essa, para mim, o grande insight histórico do texto é essa relação entre a nova, a nova forma de vida, a nova modalidade de vida baseada num racionalismo, numa contenção, numa valorização da vida privada. Bom, e no final das contas, na rotina, né, na vida planejada, com agenda, né, no sentido de que é uma vida sem grandes surpresas, sem grandes emoções, uma tentativa uma tentativa bem iluminista, de bem positivista de tentar dominar a existência, né? Uhum. E de como esses ritmos, bom, que agora é o ritmo que as pessoas, agora é o ritmo da certeza, é o ritmo dessa repetição, segundo o qual as pessoas passaram a viver, como esse ritmo é também buscado na ficção, de modo que a questão nem é o conteúdo. Isso ele deixa bem claro. A gente não está falando, não é uma ficção sobre contadores, né? Mas é Sim. uma ficção que reproduz o ritmo, né? E para mim, embora isso não seja citado, para mim isso tem uma relação muito forte com o tratamento do tempo, né? Porque o que acontece é que a nossa experiência burguesa de tempo é outra, né? É a experiência da recorrência, da repetição, do planejamento. E como é que essa é uma experiência, é assim que a gente sente o tempo. Como é que a gente pode reproduzir o tempo dessa forma, de modo que a classe que está lendo, esse novo grupo que está lendo, enxergue, né? Enxerga esse tempo na ficção. E para mim faz todo sentido que isso faz todo sentido que a solução disso, ou o recurso técnico, seja esse crescimento absurdo do preenchimento, né? Uhum. Quando tu começou a falar agora há pouco, eu pensei. Bom, são dois tipos, né? Se a gente ficar imaginando, como bem tu disseste no começo da tua última fala, se a gente pensa nesse romance da peripécia, a gente de imediato é jogado para o que a gente está chamando de literatura de massa, ou de literatura de gênero, né? Uhum. E esse romance realista referencial é esse romance, ou o romance moderno, né? Que é, então,
que é, então, segundo o Franco Moretti está dizendo, uma criação da burguesia. Ele é até chamado, às vezes, de epopeia da burguesia, né? Uhum. Eu me pergunto, e talvez tu possa dizer melhor, se não existe se não existe um desenvolvimento ininterrupto desse romance, que é o romance de peripécia. Quer dizer, ele sempre existiu desde a antiguidade, né? Uhum. E não me parece que o que tem acontecido é que, de repente, a gente, durante um século e meio, parou de escrever esse tipo de literatura. Quer dizer, ela continua sendo produzida ininterruptamente. A forma nova é o romance moderno, né? Mas o romance, ele existe desde que começou a existir, me parece. Não Claro. sei, pode me dizer. Não, legal a tua pergunta, né? O Balde, assim, para os alunos que estão começando a nos conhecer, ele fez essa pergunta porque eu tenho um passado, me formei em latim, então eu estudei grego, então a gente tem eu tenho uma bagagem de leitura de literatura da antiguidade, algumas leituras disso. Existia romance na Grécia Antiga, né? Era um gênero muito atrelado à aventura, tem os Argonautas como exemplo. E em Roma a gente tem pelo menos dois romances, né, da época mais ou menos dos anos 60, um que se chama Satiricon, que tem um filme do Fellini, que é uma adaptação desse romance, uma adaptação criativa bem interessante, que é a história já em prosa, misturando prosa e poesia, de um jovem que ele percorre uma espécie de sátira ao que acontece com Ulisses na Odisseia, né? O Ulisses ele é perseguido pelo Poseidon e no Satiricon o herói seria perseguido pelo deus Príapo, porque ele teria visto uma orgia secreta do Príapo, que é o deus fálico, né? O deus da fertilidade, da potência sexual, e ele fica impotente. Então ele tem que correr atrás dessa potência dele. Se a gente pensar nesse tipo de romance, ele é um romance de aventuras, né? Constantemente há mudanças, os personagens eles saem de uma situação, vão para outro lugar, acontece alguma cena, às vezes seja numa espécie de bordel, depois numa janta de uma espécie de novo rico, né? Um comerciante que era escravo e ele acaba tomando seduzindo o seu amo para entrar no testamento, se torna um proprietário, e agora ele é uma cena interessante porque o Trimalquião, que se chama, né? Ele consegue fazer um banquete muito histriônico, alguns dizem que era uma sátira ao Nero, cada vez mais histriônico, cada vez mais estranho aquele banquete, e as pessoas nobres, sem dinheiro, mas com a cultura, tinham que se puxar o saco dele, porque ele não tinha cultura, embora valorizasse, mas ele tinha o dinheiro que os outros não tinham, né? Então era uma coisa bem interessante nesse ponto. Se a gente pensar nas novelas de cavalaria, né, também não é muito diferente, porque às vezes aparece a roda dos cavaleiros, seja no círculo do rei Arthur, para eles terem uma aventura e sair de casa, né? Parece aquela música do Los Hermanos, sair de casa já é se aventurar, porque podia acontecer qualquer coisa, sair de casa já era o inaudito. Isso aparece muito recorrentemente no Don Quixote, e lembra um texto, então talvez para a gente voltar a esse debate, tem um texto do Mila Kundera falando que dos dois romances, que quando surge o Don Quixote existe um romance de experimentação do gênero, que é uma forma ampla que vai incorporando diversas questões, diversos gêneros, né? O Mila Kundera ele diz que o romance é um gênero de gêneros, então tu incorpora matéria de jornal, tu incorpora narrativa, pode incorporar carta, né? Existem diversos dispositivos que já estão presentes no Don Quixote, que já é um livro que se vende como uma tradução, né? Uma tradução de uma obra escrita em árabe, portanto. E daí o segundo tempo do romance é esse do século XIX, onde se liga com o século sério, que parece que existe uma padronização do romance, e surgem aqueles grandes romances que querem vender uma espécie de verossimilhança, né? Uma verossimilhança muito parecida com a concatenação de fatos que nós temos na própria vida real. Então, achei interessante que o Baldi ele falou muito sobre esse ritmo e o tempo, e de fato, né? Parece que agora parece que houve uma bifurcação no tempo com a Revolução Francesa. Até o Walter Benjamin, ele diz no texto dele sobre conceitos de história que os revolucionários franceses atiraram contra os relógios das catedrais, mostrando que aquela experiência de tempo tinha morrido, agora viria um novo tempo que é o tempo revolucionário. Por isso, tanto a Revolução Francesa vai mudar o calendário, porque o calendário é uma espécie de monumento, porque organiza o tempo.
assim como a Revolução Soviética também muda o calendário para ser um novo tempo revolucionário. Mas, de certa forma, a gente vê isso, aparece no texto aqui, que existe uma restauração, ou seja, a burguesia ela consegue tomar conta desse tempo revolucionário e restaurar, né? Ele se torna um tempo mais reacionário ou conservador, e daí o calendário volta a ser o calendário gregoriano normal, o calendário que temos até hoje, e vem esse tempo, então, da repetição, da previsibilidade, um tempo que aparece numa citação muito pontual na página 841 do texto, que é uma citação do Lukács, da obra Almas e as Formas, que a vida é dominada pelo que se repete sistematicamente, regularmente, pelo que por força deve repetir-se, pelo que deve ser feito sem consideração pelo prazer nem pelo desprazer. Em outras palavras, dois pontos: o domínio da ordem sobre os estados de espírito, do durável sobre o momentâneo, do trabalho tranquilo sobre a genialidade alimentada de sensações. Então, de certa forma, também parece que é uma espécie de vitória do realismo sobre o romantismo, né? O romantismo tentava burlar e ser uma vontade incontrolável, ele acaba sendo vencido dentro da própria forma fictícia, né? Pelos preenchimentos, pelo próprio folhetim, e acaba surgindo depois esse estilo que, de fato, é o que temos até hoje, né? Pequenas variações do realismo. Legal. Eu quero fazer mais um comentário, então, para a gente passar para o outro texto, mas é só na verdade, é algo que me parece uma interlocução com o texto da semana passada, O Segredo do Best-Seller, né? Lembram que na semana passada a gente leu o terceiro capítulo do Segredo do Best-Seller, né? A turma até fez uma. Exato. A turma até fez. Até interagiu no fórum a partir desse texto. E eu quero. Lembra, Arthur, que tinha. Que no final do capítulo tem aquelas linhas narrativas que tentam desenhar enredos e tentam desenhar. Bom, eles vêm analisando 50 tons de cinza e chegam nessas linhas narrativas e identificam que nos 50 tons de cinza o que a gente tem é, de fato, um grande movimento de enredo, né? De forma que, Uhum. muito frequentemente, as emoções, elas passam de muito negativas, né? Aquilo que o protagonista tá sentindo, quer dizer, de uma situação muito negativa, ou miséria, medo, insegurança, para emoções muito positivas, né? De modo que o enredo seja quase uma montanha-russa, né? Sim. E por uma coincidência, não sei, não por uma coincidência, mas por uma feliz coincidência, o texto O Século Sério também trata disso, né? Quando exemplifica, quando fala desses romances de peripécia, né? E quando exemplifica a partir de um conto que uma professora, numa sala de aula de Uhum. ensino primário, trabalhou com os alunos e as alunas, e os alunos e as alunas identificaram essa mesma coisa, né? Nesse conto, para dizer então que tem que esse bom, acho que para finalizar, né, que esse romance do inaudito, ele continua bem presente e ele talvez en- encontre se encontre hoje justamente naqueles É. filmes, naqueles textos que são o objeto dessa disciplina, né? Uhum. Perfeito. Tá, então eu passo, Arthur, acho que vamos falar do outro texto, né? Acho que a gente pode, tu Pode pode, ser. tu quer falar mais alguma coisa sobre O texto do Moretti, eu Franco? queria então chamar a atenção para a gente fechar o texto do Moretti para o aspecto técnico, né? Como o Baldi ele já começa falando muito bem dessa questão das bifurcações e dos preenchimentos e de como esse preenchimento vem à tona, né? Digamos, ele começa a preencher, de fato, ocupar a maior parte do tema, do enredo do romance. Ele fala de alguns dispositivos técnicos que eu acho que é importante o estudante que são escritores, né, em forma de escrita criativa, tentarem. E um deles muito importante é o uso do imperfeito, como esse tempo de. E eu até usaria, então, como um exercício, vocês procurarem em casa alguns livros, até os próprios livros vocês possam ter atrelado no desenho das linhas narrativas,
e procurarem qual é o tempo verbal predominante. Em geral, parece que a partir do século, nesse romance burguês, que é o romance sério, é muito usado o imperfeito como tempo de fundo, porque é o tempo da repetição, né? Até quando eu dou exemplo disso em outras disciplinas, eu falo que aquela música do Chico Buarque, que é cotidiano, de todo dia ela faz tudo sempre igual, ela é narrada no presente. Porém, se a gente passasse ela para o imperfeito, a gente não ia perder nada do seu conteúdo, porque o imperfeito é o tema que estrutura, né, esse tipo de preenchimento, de fundo, de cenário, de apresentação de personagem. É o tempo que a gente tem justamente para contextualizar as cenas, ao passo que o tempo de ruptura, de mudança numa narrativa, o tempo de bifurcação é o perfeito. Então é interessante, conforme nós formos lendo os textos, a gente atentar para esse aspecto do imperfeito como uma grande moldura e o perfeito como uma mudança. E outra coisa que eu acho que é interessante também a gente poder falar é que como esse estilo, ele acaba se afastando muito da em primeira pessoa, né? De certa forma, ele se torna um estilo do preenchimento, como ele diz. A gente vai tendo uma época de textos que vem de uma espécie de aura de impessoalidade, um clima, um estilo analítico, impessoal, como ele fala. E o grande mecanismo que a gente vai ter, e aí que eu acho que é importante para a gente talvez fechar o texto, é a descrição como dispositivo narrativo, né? A descrição, ela se torna muito importante e até hoje, porque a gente consegue, pela descrição, apresentar visualmente os personagens, a gente pode caracterizá-los. O Stephen King, no livro sobre a escrita, ele fala que a descrição é justamente a parte sensorial do texto, por isso que a gente usa muitos adjetivos na descrição. Então, leiam as descrições e pensem que aqui que estamos criando ficcionalmente o, a atmosfera de sensações em volta da narrativa, né, por essa é a sua importância, e o grande dispositivo do estilo indireto livre, que é um ganho teórico muito interessante, que é quando o narrador ele divide a voz com o personagem. Não é um discurso direto, que seria a fala do personagem, mas é um meio termo entre o tom de voz, os sentimentos do personagem, algumas palavras, e a conduta ainda do narrador. E eu acho que isso daí talvez seja o grande ponto, né, da ficção que temos até hoje. Tá? Se nós formos ler, em geral, livros em terceira pessoa, vai aparecer muito uma maneira de eu poder sentir as coisas a partir do personagem, que o Ossius fala do focalizador, é o estilo indireto livre, né? Que é quando o narrador e o personagem comungam, né? Compartilham esse espaço de voz. Sobre, assim, mas eu acho que é legal dizer que, bom, ainda que algumas coisas permaneçam mais num tipo de romance, por exemplo, o preenchimento, o estilo indireto livre é algo absolutamente. Bom, o estilo indireto livre hoje está em tudo, né? Exato. Também na ficção de gênero, muito presente, né? Porque ele é um. É bem a minúcia do recurso, né? Ele é Uhum. a parte mais térrea do recurso literário, né? Então tá, ele surgiu em algum momento, bom, o primeiro uso consistente, segundo o Franco Moretti, é a da Jane Austen, mas hoje não hoje é algo que é que a gente falando para os alunos que estão no primeiro semestre em discurso em direto livre, parece que é algo que a gente tenha que seja um mistério e que se precisa aprender a fazer, mas o que acontece é que quem lê já faz automaticamente, porque é um recurso muito utilizado, tá muito dentro da moda com que se escreve, tá muito dentro da tradição literária, né? Faz parte no começo acho que estava talvez no século XIX tivesse mais entranhado com o romance moderno, mas hoje é um recurso para tudo, né? E sim, eu quero só existe uma série, quero só para agora para finalizar mesmo, eu acho. Existe uma série de recursos que tu nomeou bem, acho que tu nomeou exatamente da forma que o Franco Moretti fala, que são uma série de recursos que viraram e que ainda são para muita gente o ideal literário, né? O ideal de criação literário, que é uma certa ideia de frieza ou de distanciamento, que está muito relacionado também com aquilo que a gente vinha falando da relação dos preenchimentos com a vida burguesa, né? O
o afastamento, afastamento ou o estilo analítico, né? É tudo é um ideal mais do que literário, né? Porque é um ideal também científico do século XIX, né? A ideia de que a gente pode se afastar suficientemente das coisas para conhecer suficientemente as coisas, né? E, e a ideia de que na ciência da especialização e da literatura e na literatura da especificidade, que são coisas muito próximas, né? Então são uma série de ideais culturais, me parece, que se traduzem também em ideais literários, né? Bom, tá bem, é isso. Até Acho que porque tinha essa ideia de que a ficção era uma maneira de descobrir a verdade moral, né? Era uma espécie de aham, ciência, aham, quase ciência moral para sim. descobrir as verdades interiores do ser humano, né? Então é interessante o que tu falou de fato. É uma Esse, postura é uma postura epistemológica, né? é, E não literária, né? E acaba acontecendo e acaba bom, e acaba acontecendo, aparecendo, obviamente, também na literatura, né? uhum, perfeito. Até um exemplo assim que me veio à cabeça de um discurso em direto livre, caso ainda esteja para alguns alunos e alunas abstrato. É bem simples, vocês vão ver, às vezes, no primeiro parágrafo dos textos, digamos, o Cristiano Baldi, ele vai até a janela. Ah, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Eu não devia ter mandado aquela ligação idiota, sabe? A gente tem ainda, não tem nada que nos indique que é o personagem Baldi que vai falar, mas está ali uma marcação textual que visivelmente vemos que é dele e não do narrador, tá? Então, isso aparece muito também em textos que a gente tem a prevalência de um ponto de vista infantil, mas um narrador adulto contando em terceira pessoa, né? Então, em alguns momentos, o narrador vai sacrificar o seu estilo para poder entrar no ponto de vista, na perspectiva do protagonista infantil e explorar suas sensações. Então, vale a pena ler. Então, um exemplo assim curto e rápido, para quem tem ainda dúvida, é o conto Majestic Hotel, do Sérgio Faraco, que é todo feito em discurso indireto livre. É um conto muito curto, vale a pena conferir. Eu vou botar para você, então eu vou botar para a turma, se eu tiver, eu vou procurar o PDF aqui, o capítulo sobre discurso indireto livre do livro do James Wood, Ah, que talvez seja a coisa mais simples escrita sobre discurso direto livre que eu já li. E aí fica disponível para quem tiver mais curiosidade. É muito curto bom, e muito simples, tá? então tá. E Tá, vamos agora falar do outro texto, né? vamos lá. Então tá, então esse foi o Franco Moretti, né, nesse pequeno grande livro que é a cultura do romance, que ele mesmo organizou, que é basicamente tentar ver a validade antropológica do romance. E agora a gente vai para um outro livro que é o do Ricardo Pilha. O Ricardo Pilha, que são as Três Vanguardas, que é um ciclo de conferências que ele deu a propósito desses três autores da literatura argentina, que são o Juan José Saer, o Manuel Puig e o Rodolfo Walsh. Né? Ele diz que a partir desses autores tu tem três respostas de que seriam poéticas da contemporaneidade, né, da literatura. Então, mais ou menos, a gente deu para vocês lerem o primeiro capítulo, que é a primeira aula, em que ele fala um pouquinho sobre essa relação entre a literatura e os meios de massa, que eu acho muito interessante da gente poder esmiuçar. Não sei se tu quer fazer falar um pouquinho das impressões gerais do texto, Paulo, o que que tu achou dele, Eu de quero, maneira na geral. verdade, eu quero, na verdade, falar, levantar alguns tópicos para que tu fale. Algumas coisas que eu anotei que eu quero botar em debate contigo, Tá, tá? O que ele está fazendo, né? Ele está desenvolvendo as ideias a partir do que acontece, do que aconteceu no século XIX, no século XX com a literatura argentina, né? E ele identifica um momento que entre a literatura argentina e a literatura, pelo menos do Ocidente, seria um momento de sincronia, de modo que analisar a literatura argentina seria a mesma coisa que analisar a literatura alemã, ou inglesa, ou americana. E eu imagino
que a gente possa estender isso para o Brasil também, se a gente quisesse, se a gente quisesse fazer um estudo nesses mesmos termos, tá bem? Não tenho certeza disso, mas acho que poderia, né? Uhum. A primeira coisa que eu quero te levantar mesmo para discussão é que ele identifica. eh, É legal porque é um outro momento histórico, não muito distante, o que, daquilo que o Franco Moretti vinha discutindo, mas o que ele identifica no final do século XIX e no início do século XX, um momento em que muito interessante esse raciocínio, um momento em que o romance, eu não sei se ele usa a expressão perder público, mas o que acontece é que o romance deixa de ser o grande repositório das narrativas sociais e culturais, também não sei se ele usa esses termos, e acaba perdendo. E no século XX acaba perdendo espaço para outros meios de massa, né? Como é o caso do cinema, né? E é justamente nesse momento a gente fica imaginando que a vanguarda, é justamente nesse momento em que o cinema perde público, em que a literatura, o romance perde público, é que ele pode ah, ah, revelar a vanguarda, no sentido de que Uhum. agora não é mais um grande público que está lendo, né? Eu preciso obedecer menos a regra média do grande público e posso trabalhar com públicos menores, um grupo menor de leitor ou especialidade um grupo menor de leitores ou um grupo especializado de leitores que vai ler uma outra literatura e não a literatura que vinha sendo feita, né? Uhum. Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes do texto e, de certa forma, casa bem com o primeiro texto que lemos na disciplina, que era do Jornal Rascunho, né? Que tem uma espécie de batalha pelo prestígio da literatura que se dá pela academia, e a gente vê como a academia acaba validando muito as obras de vanguarda, né? E umas obras assim que a gente pode dizer para poucos, para os entendidos, quase uma cabala interna daquelas obras, e essas obras que se orientam ainda mais para o mercado e que tem grande repercussão de vendas e que vendem às vezes na casa de milhão, essas obras às vezes elas não têm espaço na academia, mas elas têm espaço na nossa prateleira dentro de casa. Então é interessante a gente pensar que esse ponto, né, da vanguarda acho que está muito atrelado ao que vai ser avaliado na academia e que também tá essa ficção que a gente pode chamar de best-seller, às vezes mais barata, ela concorre ainda, né, com as outras mídias. O que eu acho que é válido nós falarmos nesse ponto é só que ele cita um texto do Walter Benjamin, que é sobre o narrador, e o Benjamin ele falava que a narração ela sempre existiu, e nem sempre existiu o romance. Ao passo que parece que no século XIX a gente tem uma espécie de unificação desses dois pontos, né? A grande narrativa se dá dentro do espaço do romance, né? Dentro do gênero romance, e agora com o advento do cinema, da televisão, de outras mídias, de outros meios, a gente parece que tem essa separação de novo e o romance é uma parte da narrativa, mas não é o grande veículo de narrativa, ao passo que os outros são narrativos, mas não são romance, né? Se a gente pensar nas séries que vemos no Netflix e de outros serviços de streaming, a gente vê que a narrativa venceu. Todos nós contamos nossa vida por meio da narrativa. A gente vai na análise, faz uma narrativa para analista, a gente conta histórias para os nossos amigos, nos envolvemos com as narrativas deles, vemos no cinema, na série, grandes narrativas, mas isso não quer dizer que leiamos muitas narrativas, né? Então é interessante que a narrativa ela continua e aquele veículo do romance ele acaba ganhando prestígio, mas perdendo público, né? Ele acaba se tornando uma coisa séria em certos eixos ou nichos, mas ele não se torna algo assim, digamos, o grande propagador ou o grande motor de inserção social, né? Muito mais fácil eu me reunir com alguém e falar de uma série do que de um romance, por exemplo. Aham. Sim, exatamente. Convém se perguntar, por exemplo, se o Ulisses do Joyce seria possível sem que o cinema já fosse a narrativa dominante do Ocidente, né? Ou já Assim. fosse, né? Porque, porque Ulisses já é escrito para um público menor, né?
Isso é uma coisa muito interessante que aconteceu também com o cinema, né? Uhum. Durante a história do cinema, até, bom, como o cinema se desenvolveu nos Estados Unidos até a década de 50, as pessoas iam semanalmente no cinema para ver mais de um filme, né? E com o advento eu acho que por vários motivos, mas um pouco por causa do advento da televisão e também por causa da mudança de clima cultural de clima dos anos 60, que já não comportava mais aquela idealização do cinemão clássico americano. Houve uma grande crise no cinema, né? A indústria foi absolutamente devastada, eles estavam falindo, e foi justamente o fato de eles serem devastados e de ter surgido a televisão, que era agora o repositório das grandes narrativas, que eles puderam, de uma forma muito parecida com o que a literatura tinha feito no início do século, uh, criar um cinema para um público menor, ou talvez, vai lá, para um público industrializado. O que aconteceu depois dessa quebradeira da indústria ali é que eu estou falando porque é um paralelo muito Sim, imediato muito com essa questão da bom. literatura. O que aconteceu naquele momento ali é que essas pessoas que iam para o cinema, que era todo mundo, né, quase todo mundo, quase todos os americanos, essas pessoas que iam para o cinema para assistir 2 filmes por semana, 3 filmes por semana, passaram a ter um comportamento de blockbuster. Agora elas iam para o cinema 3 vezes por ano, 6 vezes por ano, né? E quem continuou indo no cinema semanalmente foram basicamente os adolescentes e os universitários, né? Bom, tá bem. Sim, daí Tá, a gente então já. tá. Não, é porque é uma lógica, e aí isso, né? E aí, curiosamente, e é algo que acontece um pouco com o romance também, curiosamente é nesse momento que o cinema é, em definitivo, alçado à condição de arte. Porque Uhum. antes ele era um meio de segunda categoria. E curiosamente também é quando a TV surge, que passa a ser o meio de segunda categoria e fica por quase 50 anos sendo, ou por 50 anos sendo meio de segunda categoria, até que recentemente é também encontra também a redenção, né? E daí surgem essas grandes séries, Mad Men, The Office, o Seinfeld, que a gente tem quase como referências de momentos históricos relevantes, né, Os Sopranos, então também a TV acaba gerando sua arte, né, mas também sempre a gente vê que parece que é uma arte que vai escolhendo um público especializado para defendê-la, né. É legal que nos próximas aulas do Piglia, dentro do livro, e o Baldi, acho que a gente já conversou sobre isso, ele vai tratar também como a literatura ela vai nessa luta para sua sobrevivência, ela vai se adaptando também a novos meios. Então ele diz que o Tolstói foi um dos primeiros a usar a máquina de escrever, que o mais tarde, não sei se o Kerouac, ele ficava muito frustrado porque no momento de trocar a folha, ele gostava muito de ouvir as teclas, o som como se fosse uma batida de jazz. Então ele conseguiu criar um eixo de que fosse um rolo quase ininterrupto para poder escrever. Com o computador a gente volta com uma escrita parecida com a mão, porque eu posso voltar e rasurar e editar, né? Existe uma forma de editar que lembra muito a escrita à mão. E como agora temos o celular, ou seja, cada meio vai causar, o meio nunca é neutro. Eu acho que é isso que é legal a gente levar com uma reflexão para todos, né? O meio nunca é neutro. Então, se eu escrevo no papel, eu tenho alguns limites, eu tenho algumas vantagens. Se eu escrevo, até porque ao passar para o computador eu vou ter já a reescrita do texto. Se eu escrevo direto no computador, eu tenho perdas e ganhos. Escrever, celular. E acho que a gente vê muito esse debate de que o suporte ou o meio não é neutro, de que até mesmo em Cannes, no ano passado, existia toda uma polêmica entre premiar um filme que saiu de uma plataforma Netflix, não passou pela sala de cinema, e um filme que já foi gerado para a sala de cinema, né? Então a gente vê como essas coisas, às vezes motivos extra textuais, né? Eles são os que realmente revelam polêmicas sobre um determinado gênero, um determinado produto cultural. Acho que é sempre legal a gente falar um pouquinho disso também. Tá. Cara, eu quero chamar a atenção um outro ponto do texto que eu quero que tu comente, Ah, tá? Na página 17, ele fala que a questão
não é se perguntar como cada escritor individual pode ganhar um público ou ter perdido esse público, mas sim como a novela como um todo, ou romance moderno, como a novela como um todo, perdeu o público. Sim. E ele diz logo depois que o G estava dizendo, né, que ele foi desprezado, colocado em segundo plano, por exemplo, pelo cinema, que capturou essa ideia do imaginário social e começou a ser o suporte das grandes narrativas. E aí ele fala, bom, ele fala isso e depois ele diz que uma das respostas a respeito de como a novela pode recuperar o público, ou por ou a solução para a recuperação do público que ele não considera talvez válida, é voltar à narrativa. Ele diz Uhum. que então que a recomendação para isso não é a gente talvez seja voltar para antes da vanguarda e voltar para a narrativa, quando a gente estava falando basicamente de narrativa, quando a novela era narrativa e não racionalização ou não, bom, ou não vanguarda, Pô, né? parece que volta para É, aquilo do outro tempo, uma novela de bifurcação e inaudito, né? Voltar para uma espécie de exato. bifurcação inaudito e esquecer o preenchimento, que acaba sendo a racionalização da trama, né? Exatamente, exatamente. É esse ponto que eu quero levantar contigo, assim. Eu acho que é interessante, né? Isso daí que a gente está falando, e ele vai justamente daqui a pouco mostrar um exemplo de leitor ideal, que é a Madame Bovary, que parece que é o grande texto que o Monet fala da Jane Austen e do Flaubert como esse grande horizonte técnico do preenchimento e do estilo indireto dele. E a Madame Bovary é uma história interessante porque ela é o leitor ideal. É o leitor ideal porque ela crê exatamente nas tramas que ela está lendo nos romances de gênero, né, nos romances rosas, que seriam românticos, e ela quer que essa ficção que ela lê seja o que ela vê na realidade, né? Esse é o problema dela. Até é interessante que, se a gente comparar que foram um dos maiores livros do século XIX, ele monta uma estratégia parecida com Don Quixote, né? Que é alguém que acredita demais na ficção e quer ver a ficção em todo lugar. Mas ele fala uma coisa que eu acho muito curiosa, que é isso. Provavelmente a Madame Bovary não gostaria de ler Madame Bovary. Não encontraria na Madame Bovary o tipo de entretenimento que ela gostaria da ficção rosa que ela consome, que ela crê e que ela se engaja, né? Então, acho que é nisso que ele vai falar muito de um texto do Harry James, que foi também um, digamos, um par do Flaubert, que ele fala muito bem disso, e acho que é mais ou menos aí a síntese do Piglet em muitos pontos, que o romance, ele é arte e entretenimento, ou seja, dentro do romance, e pensando no folhetim, eu tinha que ter um consumo de divertimento, entretenimento, mas ao mesmo tempo ele quer ser alçado para a condição de arte. Quando o romance surge, ele é visto basicamente com um tom pejorativo, né, como algo que não é sério, até porque são muitos jovens e mulheres que leem, né, então tem todo esse preconceito de gênero e etário vinculado aos leitores de romance, e a partir do Flaubert e do Henry James parece que eles querem fazer a defesa de que não, tem que ter uma autonomia assim da arte, o romance não precisa ter uma função social, uma função utilitarista, ele pode ter uma função autônoma, ser arte pela arte, ele pode chegar lá, né, daí acho que é ali que a vanguarda vai se vincular muito, querer produzir, né, um livro, um produto que seja que se mantenha como status, isso é uma obra de arte. Ao passo que os meios de massa, o cinema, eles vão ficando apostando inicialmente mais no divertimento. E se a gente pensar que nas mudanças hoje talvez fosse isso, né? Ficção séria, essa que tenta ser lida como arte ou reflexão sobre a arte, sobre a vida. A ficção de gênero ou a ficção baixa, policial, erótica, etc. Essa que ainda mantém a função do entretenimento da evasão, né? Que eu nem sempre eu preciso ler para compreender melhor a mim mesmo, o ser humano, o universo, a relação social. Eu posso ler só por uma invasão da realidade, pela fantasia, né? A gente precisa de fantasia, precisamos de narrativas, e parece que a literatura de massa, ela vai... nós temos, então, duas respostas, né? O eixo é esse, diversão e arte. E as respostas vão se dar entre o cânone da arte, né, o acadêmico, e a diversão e entretenimento, como ficção de massa e best-seller. Tu falaste da Madame Bovary como leitora, e quando estava lendo esse texto, me perguntei se essa postura
da Madame Bovary, não é, essa posição não é uma posição em que quem é muito fã de literatura de gênero hoje deliberadamente se coloca. No sentido de que, vamos imaginar o jeito que a Madame Bovary lia e vamos fazer uma comparação disso, que a gente viu no texto do Piglia, com as resenhas do Goodreads que a gente leu no texto da semana passada, de como Uhum. existe um envolvimento quase corporal com a Al- leitura, orgânico e não racional, como algo que parece acontecer no nível dos instintos mais básicos, que é algo que acontece também com a Madame Bovary, né? Então, Uhum. de alguma forma, Madame Bovary talvez ainda seja o leitor, a leitora, ou pelo menos o leitor, a leitora, os grandes fãs de literatura de gênero se coloquem de forma deliberada numa posição de Madame Bovary, né? Claro, é ótima colocação e acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente ressuscitar do primeiro texto grande da disciplina, que é isso, ó, o quanto existiam reações físicas ao enredo dos 50 Tons de Cinza, né? Reações, até mesmo que ele fala, viscerais, e o quanto esse tipo de recepção muda muito como a gente entende a literatura, uma literatura de recepção racional e uma literatura de recepção física, né? Visceral, orgânica, ou seja, duas posições de leitor. Talvez a Madame Bovary é irônico por isso, né? É um livro que o leitor de Madame Bovary vai ter a recepção intelectual, ao passo que a personagem é a recepção visceral, né, da ficção. Exatamente. Tá bem. Deixa eu ver. Quero ver se tem mais alguma coisa que eu quero te comentar sobre isso que tu vinha comentando do eixo em torno da arte e do entretenimento, da arte e da diversão, tá? Em algum momento o Piglia, que eu não vou conseguir recuperar aqui, o Piglia fala que a gente tenha, pelo menos por parte de quem escreve, duas posições antagônicas, né? Bom, né, um pouco em relação a isso, um pouco em relação ao público, que por um lado é quem afirme que a novela como arte é o espaço de experimentação, né? Hum, E que por outro lado, para recuperar terreno, se diz que o romance deve voltar à narração, né? Como a gente viu que já fez o best-seller ou que nunca parou de fazer o best-seller, né? Tá? Como faziam as histórias então antes de Flaubert, tá? E de alguma forma antes de Balzac, da Jane Austen. E talvez, inclusive, a gente possa fazendo, levar essa linha até a Cervantes. Né? e que continuaram fazendo, mas não entraram na academia, assim, né, de certa forma. Exatamente, exatamente. E me parece, então, que o texto, que a segunda metade do texto é conduzida no sentido do Piglia afirmar que não é obrigatório e talvez nem necessário retornar à narração, Uhum. porque e aí sim, aí ele dá exemplo de dos três autores argentinos para construir o argumento e dizer que não, existem outras poéticas que podem dar uma resposta a isso, que não a que não voltar à narração, né? Uhum. Não, eu acho que sim. É que eu acho que é muito complicado essa discussão, porque muito parte ao redor do escritor, né? E eu acho que daí a gente tem que, enquanto na hora de escrever, onde é que vai estar a tua poética. Ele encerra muito o texto falando nisso, né? De tentar ler o que os outros escritores leram, porque cada autora vai, a partir do seu texto, vai estar, na verdade, também defendendo os textos que ele leu, né? E que ela leu. Então, a gente tem uma espécie de e esse foi o último ponto até que eu botei no meu diagrama, que é poética dos escritores. Cada obra diz como quer ser lida, né? Eu vejo, por exemplo, voltando ao teu livro, que é um livro que eu gosto muito e recomendo, é um livro que ele me parece muito entre o Philip Roth e também o Salinger, né? Ele me lembra muito um narrador, uma espécie de experiência que eu tenho lendo esses dois autores. E acho que o meu livro, ao contrário, o meu livro ele já parece que ele defende muito uma ficção argentina e uruguaia, né? Ou seja, a partir daquela superfície, tu já vai vendo pares e famílias de escritores, né? Isso de todos.
Então, o que o Pigley está falando também é também de fazer uma distorção, de tirar o ponto de crítica das leituras dos críticos, e o crítico sempre pressupõe um leitor ideal, as ferramentas ideais para ler melhor um texto, e passar para o escritor que ele está interessado em produzir a obra, né? Quais são os pares daquele escritor que ele defende, que ele resgata na sua própria escrita. Então, o escritor se coloca dentro da tradição, do quadro de referências de onde quer ser lido. E o exemplo que ele dá disso é o Borges. O Borges é um grande escritor, assim, mas é o clássico escritor acadêmico. Fora da academia a gente fala muito pouco do Borges, e ele faz uma subversão de gêneros, ele escreve em contos, mas que tem a dicção do ensaio, muitas vezes, né? E é muito, eu acho que esse é um grande ganho do Pilha, né? Ele fala, por exemplo, o Borges nunca se preocupou em falar do Dostoiévski, do Proust, nunca se preocupou de falar daqueles que a gente tem como os grandes autores do século XIX. Ele ressuscita na sua escrita quem? O Stevenson, da Ilha do Tesouro, o Wells, da Guerra dos Mundos, né? Ou seja, ele faz uma ficção muito mais de gênero, da ficção científica, policial, porque no texto do Borges é muito mais importante o Wells do que o Proust, é muito mais importante o Stevenson do que o Dostoiévski. Ou seja, se eu leio o Borges dentro, né, de uma constelação de autores em que o que importa é o Tolstói e o Dostoiévski, não sobra nada do Borges. Ao passo, se eu leio o Dostoiévski dentro da constelação de autores do Borges, também não sobra nada dele. É importante a gente encontrar essas famílias para poder ler o escritor ou a escritora no seu lugar. E acho que isso que é o ponto, né, do texto, quanto é importante a gente recuperar essas vozes que vão articulando o texto, né? Se a gente pensar que o nosso texto é mais formal, alguma pergunta que nós mesmos temos da sociedade, a partir das palavras a gente está trazendo todos os outros fantasmas juntos, né? E acho que isso que é interessante de dizer. Qualquer recorte que a gente faça, né? Por exemplo, o recorte do nosso cânone ocidental, ele é muito carregado de ideologia, né? E faz parte da reprodução de um tipo de ou da militância por um tipo de texto, a vontade de validar o seu próprio texto, não na posição do crítico, mas na posição do escritor, né? A uma pessoa hipotética como autor ou autora, interessa, por motivos da própria sobrevivência dela ao tempo, com que o seu recorte literário, o seu cânone, seja o cânone que resista, né? O cânone vencedor, se pode se dizer assim, né? E isso fica bem claro quando o Piglia está falando do Borges. É possível, eu acho que tem que deixar bem claro para quem leu esse texto. O Piglia é crítico e é escritor, mas ele me parece estar nesse texto primordialmente escrevendo da posição de escritor, né? Uhum. E não de crítico literário, né? E é muito bom. E mesmo na ficção, inclusive dele, a gente às vezes acha que ele está escrevendo da posição de crítico e não de escritor, né? Mas é que no Piglia essas coisas se misturam. Mas aqui ele está claramente se posicionando como escritor, né? Com um interesse que me parece o interesse da criação mais do que da crítica, né? E eu acho até, Baldi, que conhecendo um pouco do Piglia, assim como a gente conhece, acho que essas convenções, essas aulas que ele está dando aqui, elas vão convergir para a própria obra dele. Assim, digamos, ele tenta falar do Borges, que o Borges, Cortázar, ele teria resolvido o problema da assincronia entre a literatura mundial e a literatura local marginal, né? E pensado que agora a produção, a partir daquele momento, Borges e Cortázar, e Bioy Cassari, Silvio Campo, o que é produzido na Argentina tem o mesmo valor, ou está em diálogo que está sendo produzido no mesmo ano, na mesma época na Europa, nos Estados Unidos. E daí ele fala da nova vanguarda, né? A vanguarda pós-borgiana, que se daria com três respostas diferentes a essa questão do público e do texto técnico. O Walsh, que tem um texto muito mais vinculado ao jornalismo e ao panfleto e à militância política. O Walsh, a gente não pode deixar de dizer que foi morto pela ditadura argentina, né? Ele desapareceu e ele fez uma grande reportagem em forma de jornalismo literário sobre o massacre que teve da ditadura contra os trabalhadores.
O Sayer, que ele compara em um dado momento com Peter Handke, que ganhou o prêmio Nobel, que está muito mais preocupado em capturar o instante, o olhar, outras formas de expressão que não se baseiam na narração. E acho que um autor parecido com o Sayer nesse ponto no Brasil é o Amilcar Bétega, cujo último livro ele remonta muito instantes, né? São instantes mais do que histórias, que é o Pequeno na Prosa. Fala do Puig, que tenta adotar procedimento de cinema, de corte, e também do folhetim e do sentimentalismo dentro dos textos, né? Acho que o que ele ousa dizer é que depois dessas três vanguardas teria o Piglia como ponto de síntese, né? Eu acho que fica no ar que o texto dele também tenta dar respostas para cada um desses autores Claro, e ser fica no ar que o Piglia uma está fazendo a mesma vanguarda. coisa, né? Fica no ar que o Piglia está Exatamente. fazendo a mesma coisa, tentando a partir dessa Proselitismo. análise se validar como autor, né? Exatamente. Tá. Tá bem. Mais alguma coisa, tu acha? Não sei, eu acho que só então para a galera pensar os autores que eles gostam, as autoras, e ver quais são as vozes, né, com essa família que o próprio autor mobiliza, né, e quanto essa luta, quanto a literatura não é um campo neutro, é um campo de batalha, de prestígio, e por isso também a vanguarda, ela, é legal que tu falou da vanguarda, tu citou militância, né, o quanto o jargão da vanguarda é um jargão de combate, militância, e ela é uma resposta que tanto abre para o futuro, mas ela quer levar junto seus mortos, né, ela quer organizar esse tal passado, a partir de que ela tenta construir um modelo de futuro. Então, sempre pensar qual é a poética do escritor, né? O que está em jogo ao escrever, quais são seus horizontes. Acho que e quem é que ele está na área de expressão. Legal. Tá, então, muito obrigado, Arthur. Eu acho que só dizer para o pessoal acompanhar o fórum e as mensagens do Moodle, né? Porque tudo que vier de novo sobre esses textos e também sobre o que a gente vai fazer na próxima semana vai ser comunicado por lá, né? Perfeito. Agora, dizer também para que não saiam de casa, respeitem a quarentena, né? Não se aproximem dos idosos, tudo isso que a gente sabe Escrevam que tem que fazer. bastante, né? Aproveitem para botar as leituras em dicas, a escrita, escrevam bastante. Exatamente, exatamente. E é isso, né? Eu acho. Bom, é isso, tá? Novidades em breve, então, Arthur, para a turma. Tá, perfeito. Obrigado, Baldi. Foi bem legal. Gostei bastante dessa Obrigado. experiência de voltar. Vamos tentar de novo outra hora, Vamos tá? tentar. Um Valeu, abração abraço aí. grande. Tchau, tchau. Tchau.